Bom, pessoal, a gente acabou de ouvir aqui a lição 19 sendo tocada, né, no órgão. E agora a gente vai, então, entender a lição, né, o que foi feito aqui, o que foi tocado. A gente vai entender e depois a gente vai fazer a linguagem rítmica e o solfejo, tá bom? E depois a gente vai ouvir novamente, né, depois que tudo foi explicado aqui, a gente vai ouvir novamente. Bom, a lição 19, ela faz parte do estudo que a gente está fazendo nesse momento, né? Que é sobre os compassos compostos, né? Só que antes de eu começar, né, a estudar a lição, solfejar, fazer a linguagem rítmica e tal, eu preciso antes descobrir algumas coisas aqui, né? Por exemplo, qual que é a figura que é a unidade de tempo, qual que é a figura que é a unidade de movimento, qual que é a figura que é a unidade de compasso, quanto que vale cada figura que eu encontro aqui na lição, né? Como essa lição ela é um pouquinho mais difícil, né? Em comparação ao que a gente vinha fazendo, né? O que a gente fez na semana passada, ela é mais difícil. A gente vai dar uma atenção especial para ela, então a aula de hoje vai ser somente sobre essa lição, tá? Então vamos fazer aqui primeiramente uma análise para a gente começar então a propriamente dito, né, estudar aqui compasso por compasso, tá bom? Então vamos iniciar a nossa análise, né, pela tonalidade, né? Então eu tenho aqui 4 sustenidos, né? E diz a nossa teoria, quando a gente tem sustenido, eu pego o último sustenido e elevo meio tom acima, né? Então o último sustenido aqui para mim é um Ré sustenido, então essa tonalidade aqui é Mi maior, tá? Uma vez que eu descobri minha tonalidade maior, eu vou em busca da minha relativa menor. Então eu pego a tonalidade maior que eu já descobri, que é o Mi, e jogo uma sexta acima do Mi, né? Então eu tenho Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então a relativa menor de Mi maior é Dó menor, ok? Então agora a gente vai estudar a nossa fórmula de compasso. A gente já aprendeu que as fórmulas de compasso que possuem o número superior 6, 9 e 12 fazem parte das fórmulas de compassos compostas, né? Então a regrinha muda um pouquinho, né, em relação às fórmulas de compasso simples, né? Na fórmula simples, o número de cima indica para mim a quantidade de tempo que eu vou ter dentro de cada compasso. Na fórmula de compasso composto, o número de cima indica para mim a quantidade de movimentos que eu vou ter dentro de cada compasso desse, né? Se eu quiser saber se é binário, ternário ou quaternário, eu pego o número de cima e divido por 3, tá? Então, 6 dividido por 3 dá 2, então eu já sei que esse compasso aqui ele é binário. É 2 tempos e eu tenho 6 movimentos dentro desses 2 tempos aí, ok? E a figura que vai representar um movimento, né, nos compassos simples, o número de baixo indica para mim a figura que representa um tempo, né, minha unidade de tempo. No composto, ele indica para mim a minha unidade de movimento, ou seja, a figura que vale um movimento, né? Um desses 6 movimentos que está me dizendo aqui o número de cima. Então a figura que vale um movimento aqui para mim é a semínima, a figura número 4, ok? Se eu sei que a minha semínima vale um movimento e eu vou ter dentro desse compasso aqui 2 tempos dividido em 6 movimentos, eu vou precisar de 6 semínimas para preencher o compasso inteiro, ok? Então as 6 semínimas juntas, elas dão uma semibreve pontuada, ok? Essa é a minha unidade de compasso. Eu falei da unidade de compasso primeiro, antes da unidade de tempo, né? Então vamos falar da unidade de tempo. Então eu vou isolar um desses 2 tempos, né? Eu tenho 2 tempos, já descobri que ele é binário. E eu vou ter 3 movimentos para um tempo e 3 movimentos para o segundo tempo, né? Então 3 movimentos, cada movimento é uma semínima, né? Eu vou precisar então de 3 semínimas para formar um movimento. Essas 3 semínimas aqui então vai ser a minha
mínima pontuada. 3 semínimas juntas formam uma mínima pontuada, certo? Então, dentro de um tempo, eu vou ter uma mínima pontuada como unidade de tempo, e dentro do segundo tempo, outra mínima pontuada também como unidade de tempo. A gente tem até aqui o exemplo no compasso 2, tá? E duas mínimas pontuadas juntas, né, para preencher o compasso, se transforma numa semibreve pontuada, que nesse caso aqui é minha unidade de compasso, semibreve pontuada, tá? Se eu pegar a semibreve e destrinchar ela aqui, ó, uma semibreve simples, né, contém 4 semínimas, certo? E o ponto da semibreve é igual a uma mínima contém 2 semínimas, formando então 6 semínimas aí, tá bom? Eu acredito que essa parte está bem entendido já, porque a gente sempre está falando, né, a respeito dessas questões de valores aí em todas as aulas. Agora, pessoal, a gente vai entender aqui a nossa marcação metronômica, né, o nosso andamento, né? Então aqui diz assim, ó, mínima pontuada igual a 45, né? Ou seja, eu vou ter 45 mínimas pontuadas dentro de 1 minuto. Essa é a marcação nossa aqui. Então, no metrônomo, eu vou colocar igual a 45 batidas, né? Vai ficar assim, ó. Esse é o andamento dessa lição, tá bom? Esse é o andamento dessa lição. Aí, pessoal, a gente tem uma outra forma de marcar, né? Já foi falado na outra aula, e nós vamos nos aprofundar mais nessa outra forma de marcar na aula da semana que vem, né? Mas eu já vou deixar aqui a dica, né? Porque alguns acham mais fácil fazer a marcação desse jeito que a gente fez, né? E outros acham mais fácil fazer a marcação subdividida, que é o que a gente fala, né? Então, como que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui o metrônomo, ó, ele tá a 45, né? Aí, aonde eu tenho a figura de divisão, eu coloco, ao invés de deixar uma semínima, eu coloco uma tercina, tá? Eu coloco uma tercina. Aí ele fica subdividido, ó. Dá a impressão que ficou mais rápido, mas não é, né? É o mesmo andamento, só que aqui ele está subdividido. Então ele está assim, ó. O primeiro movimento ali, a primeira figura, né, que é uma semibreve pontuada, ela tem 6 movimentos, né? Então eu vou ter que segurar ela 6 tempos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, 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 tete, tá, tá, tete, tá. Fazendo dessa forma, pessoal, fica mais fácil quando a figura da unidade de movimento ela se sobressai na lição. Ou seja, quando tem muita figura de unidade de movimento, aí fica mais fácil. Porém, para você fazer a marcação aqui dessas figuras que valem bastante tempo, né, que valem bastante movimento, às vezes a gente se perde na marcação, tá? Às vezes a gente se perde, dá menos tempo ou dá mais tempo. Então vamos fazer conforme está sugerido aqui na lição. Só coloquei para vocês entenderem, tá? Então a gente vai fazer conforme está sugerido aqui, ó. Na lição está sugerido assim, tá? Então eu sei que essa primeira figura aqui ela vale 2 tempos, tá? Então eu vou falar o tá e vou segurar por 2 tempos. Olha só. 2, 1, 2, tá, 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 tete, tá, tá, tete, tá, 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 tete, tá, tá, tete, tá. Tá certo, pessoal? Aonde é que fica mais fácil fazer da maneira que a gente tá fazendo agora, e aonde é que fica mais fácil fazer da outra maneira? Fica mais fácil fazer dessa maneira que a gente fez por último, né? Marcando um tempo de cada vez, nessas figuras longas, né? Fica mais fácil da gente marcar. E fazendo a subdivisão, fica mais fácil nessas figuras subdivididas, né? Igual aqui, nessa parte aqui, né? Que eu tenho aqui, ó.
tafatete, tafatete, tatefiti, tatefiti, né? Então nesse caso aqui, quando está subdividido fica mais fácil, né? Mas também não é tão difícil fazer quando está o tempo inteiro, né? Fazendo tempo por tempo. No caso, marcando a unidade de tempo e não a unidade de movimento, né? Mas enfim, vamos analisar a lição agora, pessoal. A gente já entendeu como que a gente vai fazer a marcação, agora vamos analisar a lição. Essa lição, ela não é difícil, né? O grau de dificuldade aqui, para mim, que eu vejo aqui nessa lição, né? Além de ser um assunto novo, que a gente não está muito habituado a trabalhar com as fórmulas de compasso, enfim, com essas fórmulas de compasso compostas, né? O que torna essa lição difícil para mim é a leitura, né, nas notas, nessas notas que aparecem aqui mais alta, né, onde a gente não está acostumado a ler com frequência. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho espaços suplementares, né, superior. Aqui eu tenho nota bem alta aqui, ó, nesse caso aqui, né. Aqui, por exemplo, ó, é difícil porque essa parte aqui a leitura tem que ser rápida, né? Então, se eu não tiver acostumado aqui a ler nesses espaços suplementares superiores aqui, eu vou me embananar um pouquinho. Então, qual que é a dica, né? Qual que é a dica? Eu já falei em outros vídeos, né? E a gente sempre fala no GEM que o MTS é um material de estudo, então ele pode ter anotações, ele pode conter algum tipo de anotação. Tem aqueles mais cuidadosos que não gostam, né, de fazer anotação no MTS e tal, leva um caderninho junto e faz a anotação no caderninho. Só que nesse caso, se você anotar no caderninho, vai ser difícil. O ideal é você anotar no MTS mesmo. Se for o caso, depois você pode apagar, escreve de lápis, depois você apaga, né, quando você já tiver confiante. Aí você apaga, não tem problema nenhum, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, essa parte aqui, ela é bem rápido aqui, né? Então a gente vai ter aqui, ó, vou fazer devagar, tá? Ó, contando daqui de baixo. Mi, sol, si, mi, si, lá. Aí o outro compasso. Si, mi, si, sol, mi, do. Então essa parte aqui ela é rápida, então atrapalha se não tiver bem decorado, né? Então, mi, sol, si, mi, si, lá, si, mi, si, sol, mi, do. Mi, sol, si, mi, si, lá, si, mi, si, sol, mi, do. Mi, sol, si, mi, si, lá, si, mi, si, sol, mi, do. Então quando a gente liga o metrônomo fica mais difícil ainda, quer ver, ó? Ó. Então na linguagem rítmica ficaria tafatef-tif, tafatef-tif, né? De novo. Tafatef-tif, tafatef-tif. Aí dentro de cada sílaba dessa eu vou colocar uma nota. Então fica mi, sol, si, mi, sol, lá, si, mi, si, sol, mi, do. Mi, sol, si, mi, sol, lá, si, mi, si, sol, mi, do. Tá vendo, gente? Vira um trava-língua. Fica difícil, né? Mas a gente tem que fazer. Não tem jeito, né? Eu tenho que fazer. Faz parte do estudo. Então, nesse caso, eu indico vocês escreverem aqui o nome das notas embaixo, até que vocês tenham franqueza. Geralmente, pessoal, quando a gente está com a leitura treinada, o que vai acontecer? Eu estou aqui nessa nota aqui, que é um Ré, e eu já estou vendo a outra próxima, né? Então, lógico, eu vou me concentrar no andamento, mas quando a gente está tocando é assim que a gente faz. Eu estou numa nota e já estou vendo a da frente. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ser somente essa lição. Então a gente vai pegar aqui as partes mais difíceis da lição, a gente vai destrinchar, tá? Compasso por compasso, e depois a gente vai fazer então a linguagem rítmica de uma vez, e depois a gente vai fazer o solfejo de uma vez, tá bom? Então aqui no primeiro compasso a gente já viu, né? Eu tenho aqui uma semibreve pontuada que vai valer 2 tempos, ok? Depois no segundo compasso eu tenho 2 mínimas pontuadas, vai valer 1 tempo cada uma, tá? Depois eu tenho aqui 3 semínimas, cada uma vale um movimento, seguida de uma mínima, que vai valer 2 movimentos, seguido de uma pausa de semínima, que vale um movimento, tá? Depois eu tenho 3 semínimas, cada uma valendo um movimento, né? Tá até ti. Depois eu tenho aqui essa outra mínima que vai valer 2 movimentos, tá? E onde seria o ti é pausa, tá? Então fica assim esse pedaço aqui, ó. Tá, te, ti, tá. Tá, te, ti, tá. Vamos preencher bem esse tá
tá? Ele é 2 movimentos. Depois repete, né? Eu tenho aqui uma figura de 2 tempos, depois uma figura de 1 tempo, uma figura de 1 tempo. Depois repete a mesma coisa, né? 3 mais 2 mais uma pausa, depois 3 mais 2 mais uma pausa. Depois outra figura de 2 tempos, aí aqui é tudo subdividido. Tá, te, ti, tá, te, ti, tá, te, ti, tá, pausa, certo? Então aqui eu tenho 1, 2, 3 movimento, depois 1, 2, 3 movimento, formando o segundo tempo. Depois 1, 2, 3 movimento, formando o segundo tempo. E eu tenho aqui, né, o si aqui, ó, isolado, né, valendo 2 movimentos aí. Não é 2 tempos, é 2 movimentos, tá, gente? Um tempo é isso aqui, ó. É a mínima pontuada, tá? A semínima aqui é 1 movimento. A mínima sem ponto é 2 movimentos. A gente não pode se confundir, tá bom? Aqui embaixo repete, né? Então aqui a gente tem 3 movimentos, depois mais 2, depois 2 tempos, 1 tempo e... Ó, olha que interessante aqui, é diferente, ó. Eu tenho 2 tempos aqui na semibreve pontuada, depois 1 tempo na mínima pontuada e depois eu tenho uma mínima sem ponto. Essa mínima é 2 movimentos. E o terceiro movimento é a pausa. Depois eu tenho 3 semínimas, cada uma 1 movimento, uma mínima sem ponto, 2 movimentos. Depois 3 semínimas, cada uma 1 movimento, depois uma mínima sem ponto, 2 movimentos. Aí aqui eu tenho cocheias. Se a mínima vale 1 movimento, a cocheia vai valer meio movimento. Então entra a bissubdivisão. Tafa, tef, tif. Está até escrito aqui embaixo, aqui, ó. Como eu tenho 5 notas e uma pausa de cocheia, aonde seria o fi, né? Tá pausa agora. Então é tafa, tef, ti, né? Depois a mesma coisa, tafa, tef, ti, e a pausa. Aí aqui eu tenho uma bissubdivisão no primeiro movimento, olha só. 2 cocheias no primeiro, onde seria o primeiro movimento, no tá. Então fica tafa, porque tá subdividido, tafa, te, ti, ok? De novo, tafa, te, ti. Agora eu tenho o contrário. Eu tenho o primeiro tempo, o primeiro movimento tá cheio, né? E eu tenho a bissubdivisão no segundo movimento, no te, né? Então eu tenho que fazer, ao invés de fazer tafa, te, ti, eu vou fazer ta, tef, ti, ta, tef, ti, ta, tef, ti, ta, tef, ti, ok, pessoal? Aí aqui eu tenho uma semibreve pontuada, né? Ligada, tá vendo aqui que eu tenho a ligadura de valor aqui, ó? Ligada com uma mínima pontuada, né? Então essa figura aqui, ela tem quanto tempo? Ela tem 3 tempos, 2 tempos daqui, mais 1 tempo daqui, ó. 3 tempos, ok? Ou, se eu quiser falar de outra maneira, eu posso falar 9 movimentos. 6 movimentos dessa daqui, mais 3 movimentos daqui, tá bom? O compasso composto, ele me dá essa opção de falar tanto em tempo quanto em movimento, né? Então ela tem 3 tempos ou 9 movimentos. Lembrando que a ligadura de valor, ela une figuras da mesma altura e não da mesma duração, né? Então, a altura não tem nada a ver com duração, tá bom, pessoal? Então, ligadura de valor, apesar do nome falar valor, né, a gente achar que ela liga figuras do mesmo valor, né? Não é, ela liga figuras de mesma altura, tá? Se fosse figuras do mesmo valor, essa outra figura aqui, que é uma mínima pontuada, deveria então ser uma semibreve pontuada. Às vezes acontece dela ligar 2 figuras do mesmo valor, tá? Mas a definição da ligadura de valor é liga figuras de mesma altura. Então, continuando aqui, para formar o segundo tempo desse compasso aqui, eu tenho outra bissubdivisão, só que agora eu não tenho pausa. Então é completo aqui, ó, tafa, tef, tif, ok? Depois é o pesadelo aqui da lição, né? O trava-língua aqui. Aí eu tenho outro tafa, tef, tif e outro tafa, tef, tif aqui, tá certo? Então aqui fica assim, tafa, tef, tif, tafa, tef, tif, tafa, tef, tif, ok, pessoal? Depois eu tenho uma figura de 2 movimentos seguida de um movimento. Então fica ta, ti, certo?
repete aqui no segundo tempo a mesma coisa. Depois eu tenho uma figura de um tempo, né? Ou 3 movimentos. Depois eu tenho uma figura de 2 movimentos, seguida de uma figura de um tempo, de um movimento. Depois eu tenho 3 movimentos, seguida de um tempo. Depois mais 3 movimentos, seguida de um tempo. Depois mais 3 movimentos, seguida de um tempo. Ok? E para finalizar, 3 movimentos, mais 3 movimentos, mais uma figura de 2 tempos. Tá bom? Lembrando que a fermata a gente só executa no solfejo. Na linguagem rítmica a gente não faz a fermata. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vamos fazer então a linguagem rítmica e depois a gente vai fazer o solfejo. Vamos ouvir mais uma vez o áudio e depois a gente vai entrar com a linguagem rítmica e depois o solfejo, tá bom? Vamos lá. Muito bom, pessoal. Agora a gente vai fazer a linguagem rítmica. Só uma observação. Aqui nesse caso aqui, ó, né, a gente tem um movimento de pausa. Aqui outro, né? Sempre que a gente tiver um movimento de pausa é a hora da gente respirar, né? Então vou fazer aqui, ó. Tá, te, ti, tá, te, ti, tá? É o tempo certinho da gente dar uma respiraçãozinha e já entrar no próximo. Agora, quando eu chego aqui, ó, a partir daqui, ó, tafatefiti, tafatefiti. Essa pausa aqui é minha última respiração e eu tenho um pedaço gigantesco aqui, ó, sem aparecer mais pausa e sem aparecer vírgula. E agora, eu vou conseguir chegar daqui até o fim sem respirar, né? No compasso composto, assim, a gente procura respirar nas figuras longas, tá? Nas figuras longas, porque automaticamente, né, o som vai diminuindo da figura longa, né? Começa o som forte, vai diminuindo, então eu posso dar uma respirada ali, né? Agora, isso aqui, pessoal, assim, é um truque nessa lição. Agora, quando tem os sinais de respiração, a gente deve obedecer os sinais de respiração. Eu estou passando aqui uma sugestão, né? Aonde não vai comprometer a música, né? Não vai comprometer a música. Porque se eu respirar assim nas notas curtas, aqui, por exemplo, aqui, ó, tafa, né, ó, não dá. Tafa, tef, tif, tafa, tef, tif, tafa, tef, tif, tafa, tef, tif. Como é que eu vou respirar aqui? Não tem como, não tem tempo para respirar. Então a gente vai respirar ali na nota longa, né? Agora, se tivesse as vírgulas, aí eu teria que obedecer as vírgulas, tá bom, pessoal? Se tivesse os sinais de respiração, eu teria que obedecê-los, tá? Então vamos iniciar então aqui a linguagem rítmica e o solfejo. 1, 2, 1, 2, 1. Tá, 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 te, ti, 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 te, ti, te, ti, te, ti, te, ti, te, ti,
tafatefiti, 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 tafateti, 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 tatefiti, 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 ta. Tafatefitifi, 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 tati, 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 tateti, ta, tateti, ta, tateti, ta, tateti, tateti, ta. Fazendo com a marcação subdividida, vamos ver se a gente consegue. 1, 2, 1. Tá, 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 tete, tá, tá, tete, tá, 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 tete, tá, tá, tete, tá. Ta, ta, teti, ta, teti, ta, teti, ta, ta, teti, ta, 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 teti, ta, ta, teti, ta, tafatefiti, 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 tafateti, 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 tatefiti, 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 ta. Tafatefitifi, 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 tati, 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 tateti, ta, tateti, ta, tateti, ta, tateti, tateti, ta. Então, pessoal, eu mostrei, né, a outra forma só para vocês terem a noção de como que é feito. Tem algumas lições, tem alguns exercícios, alguns hinos que fica mais fácil fazer desse jeito. Mas não é esse caso aqui. Nesse caso fica mais fácil fazer do jeito que o exercício está pedindo. Tá bom, gente? Então vamos obedecer o que o exercício está pedindo. Agora, pessoal, a gente vai ouvir o solfejo aqui feito pelo nosso irmão Anderson. Tá bom? Então vamos acompanhar. Módulo 10, lição 19, página 69, 45 BPM. 1, 2, 1. Mi, sol, si, mi, sol, lá, si, mi, sol, lá, si, lá, sol, mi, ré, do, si, fá, ré, do, si, fá, mi, sol, fá, sol, si, lá, si, mi, sol, lá, si, mi, sol, lá, si, ré, do, si, lá, ré, si, sol, lá, ré, si, sol, fá, sol, lá, si, do, fá, sol, lá, si, do, mi, fá, sol, lá, si, mi, fá, sol, lá, si, do, si, sol, lá, sol, si, fá, sol, fá, si, do, ré, do, lá, si, do, si, sol, lá, si, lá, fá, sol, lá, sol, mi, ré, do, si, lá, sol, fá, mi, sol, si, mi, sol, lá, si, do, mi, do, si, fá, si, ré, mi, sol, si, mi, sol, lá, si, mi, fá, sol, si, ré, mi, sol, lá, si, do, si, mi. Então é isso, pessoal. A aula de hoje a gente vai terminar por aqui, né? Eu espero que todo mundo tenha entendido. Quem não entendeu, nós estamos abertos a perguntas, tá? Podem enviar perguntas pelo WhatsApp aí ou nos chamar no particular.
Estudem. O link para baixar o áudio aí do solfejo que o irmão Anderson fez está aí na descrição, e assim como o link dos exercícios que vocês vão entregar até às 18 horas de hoje. E vocês vão gravar essa lição, tá? E nos mandar até quarta-feira, tá? Gravar a linguagem rítmica e o solfejo e nos mandar até quarta-feira, tá bom? Então é isso, espero que todos tenham entendido. Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.